Hoje nós vamos iniciar uma série na primeira carta de Pedro, e eu queria que você experimentasse nessa carta coisas que você nunca experimentou. Que você aprendesse nessa carta coisas que você nunca aprendeu. E quanto mais você vê, você mais vai desejar entrar dentro dela. Então eu te convido hoje para essa viagem, para dentro desse livro. Nós vamos morar aqui nesse livro por algumas semanas. Nós vamos passar aqui estudando esse livro, desfrutando das riquezas que Deus tem aqui para nós. Irmãos, você com certeza vai sair mais crente quando você terminar esse livro. Essa carta, eu tenho certeza. Toda série que nós começamos, ela toca em nosso coração, fala e nos ensina algo. E essa aqui eu tenho certeza que vai ser especial. Deus vai nos ensinar muito, muito e muito. Amém? Abre comigo a sua Bíblia lá em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Hoje nós vamos fazer uma apresentação da carta. Então vai ser uma apresentação breve do conteúdo dessa carta, do contexto, de quem escreveu, qual ano que foi. E a partir da semana que vem nós vamos entrar mais fundo, mais profundamente na carta. O tema da nossa série de mensagens é Forasteiros a caminho de casa. Vamos ler versículo 1 e o versículo 2 dessa carta. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por estar aqui nessa igreja, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela saúde, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós te pedimos, capacita-nos, Pai, para ensinar o teu povo, para expressar as verdades contidas nas Escrituras. Que não seja, Pai, as nossas palavras de mero conhecimento humano, mas que seja a tua palavra tocando o teu povo, ensinando o teu povo, fazendo eles entrar na dimensão do teu Santo Espírito. Eu creio, Pai, que foi o Senhor que nos direcionou para trazer esse ensino à igreja. Então eu te peço, capacita-nos para entregar aquilo que o Senhor já tem entregado ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Já faz alguns dias que eu estou estudando a carta do apóstolo Pedro e não tinha um nome para a série. E essa série, é incrível, eu não falei com os irmãos aqui, não falei com nenhum deles. E todos que vieram aqui falou alguma coisa sobre essa série que nós vamos começar hoje. Olha como Deus vai convergindo as ideias, todos que aqui falaram, falou algo. Um leu sobre Pedro, o outro falou sobre o peregrino, e essa carta vai falar exatamente sobre isso, sobre a nossa caminhada, a nossa peregrinação aqui na terra. E vai dizer que nós somos forasteiros. Forasteiro é alguém que está fora de casa. Forasteiros a caminho de casa. Nós estamos a caminho do nosso lar. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Essa carta fala muito sobre o sofrimento, sobre como passar sofrimento e como vencer, crendo que Jesus está conosco. E interessante que, quando Deus colocou no meu coração, nós terminamos a outra série, e eu estava orando a Deus, pedindo algo para explicar para a igreja, algo para a gente caminhar junto, aprender junto. O Senhor despertou essa carta ao meu coração, e aí o Senhor me leva para uma prova de 11 dias, irmãos, dentro de um hospital. E pior do que quando a gente fica doente, é quando os nossos filhos ficam doentes. Porque você se sente totalmente impotente. Você não sabe o que fazer. E eu vendo a minha filha ali doente de um lado, a minha outra filha doente do outro lado, eu falei, meu Deus, e agora? E Deus estava dizendo,
eu estou ensinando. Eu estou vendo se realmente você acredita naquilo que você prega, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente começou a passar por esse tempo de aprendizado com Deus. E aqui nós estamos hoje para glorificar a Deus, porque Deus, fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Amém? Prepare então a sua caneta, prepare o caderno, lápis, borracha, porque nós vamos mergulhar na palavra de Deus, irmãos. Presbíteros, tem muita informação aqui para vocês, tem muita coisa, igreja amada, tem muita coisa que nós vamos aprender aqui, tenho certeza. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então vamos caminhar na palavra de Deus. Essa carta ela foi escrita entre o ano 60 e 65 depois de Cristo. Então essa é a época, há algumas divergências entre 63, 64, 65. Então vamos ficar do período de 60 a 65 depois de Cristo, é a época, só para você se situar na época que foi escrita essa carta. Essa carta é uma carta católica ou uma carta universal. O que significa uma carta católica ou uma carta universal? Significa que essa carta ela não foi escrita para um grupo específico de pessoas. Por exemplo, quando você pega a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, você entende que essa carta foi escrita para quem? Para os romanos, para quem estava lá em Roma. Quando você pega, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo escrita aos coríntios, você entende o quê? Que ele escreveu a carta para o povo que estava em Corinto, ok? Paulo ainda escreve outras cartas de cunho pessoal, que ele manda entregar para a própria pessoa. Por exemplo, ele escreve uma carta ao seu filho Timóteo, escreve uma carta para Tito, escreve uma carta lá para Filemon. Então, são cartas que têm um endereçamento, a pessoa certa é endereçada essa carta. Já a carta de Pedro, ela é uma carta universal, uma carta católica, assim, por dizer o nome, porque ela é direcionada para vários grupos de pessoas. Basicamente, é o povo que nós lemos aqui, que estava na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, crentes que estavam dispersos, forasteiros, por causa de uma grande perseguição. É para esse povo que Pedro está escrevendo essa carta. Não há muita discussão sobre a escritura da carta, sobre quem escreveu ou não. Só mais à frente do tempo que houve algumas discussões sobre quem escreveu, porque o grego escrito dessa carta é um dos melhores que tem. Então começaram a debater se de fato teria sido Pedro que escreveu, uma vez que ele era indouto. Mas indouto não quer dizer que ele era analfabeto. Então ele poderia muito bem ter escrito, e há várias coisas que refutam essa ideia, e nós temos a grande certeza que de fato foi Pedro mesmo que escreveu essa carta. Então, quando você lê a carta, você sabe que foi o apóstolo Pedro que escreveu essa carta. Mas quem foi esse Pedro? Esse Pedro é exatamente aquele afoito. Aquele que nós meditamos, falamos um pouco hoje aqui. Aquele que Jesus mandou jogar a rede do lado direito, e ele vai dizer: mas Jesus, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. É exatamente esse Pedro. Você tem uma ideia como se diz, da importância de Pedro nas Escrituras Sagradas? O nome de Pedro ele é citado 210 vezes na Bíblia. 210 vezes o nome de Pedro é citado na Bíblia. O nome de Paulo, para você ter uma ideia, é citado 162 vezes. E de todos os outros apóstolos, é citado 142 vezes. Então, olha a importância desse apóstolo Pedro, que escreveu. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Olha que interessante. Pedro, ele era líder entre o colégio apostólico. Entre os apóstolos, Pedro era o líder. Como eu sei disso? Quando você pega as listas de
nomes dos apóstolos, sempre você vai encontrar o nome de Pedro em primeiro lugar. Está o nome de Pedro em primeiro lugar. Pedro, ele assumia a liderança. Tanto é que quando há a chegada do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, quem é que prega pela primeira vez? Pedro. Quando Judas Iscariotes, ele suicida-se e morre, necessitou colocar outro apóstolo no lugar dele. Quem foi que tomou a decisão de fazer um sorteio para colocar outro no lugar de Judas? Pedro. Então Pedro, ele assumia esse papel de liderança entre os outros, entre os demais apóstolos. Pedro, ele era filho de João, ou Jonas, né, dois nomes que pode ser usado, e ele era de uma família de pescadores. Ele era empresário da pesca e de família de pescadores. Ele morava em Betsaida e ele foi levado a Cristo através do seu irmão André. Seu irmão André é quem leva Pedro a conhecer Jesus e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 29 e 30, se não me falha a memória, Pedro vai demonstrar que Pedro era casado. Então, Pedro tinha esposa, Pedro tinha sogra. Né, dona Neuza? Eu também tenho sogra, irmãos. E é uma benção ter sogra. Pensa numa sogra abençoada, né? Então, Pedro era casado, Pedro tinha sogra. E ele fazia parte dos amigos mais íntimos de Jesus. Quem nunca ouviu falar? Até tem uma musiquinha dizendo Pedro, Tiago, João no barquinho. Quem já ouviu? Já ouviu ou não? Vocês são crentes, não, irmão? Vocês nunca ouviram? Esses eram os 3 mais íntimos discípulos de Jesus. E Pedro fazia parte desses discípulos íntimos de Jesus. Só que a personalidade de Pedro era um pouco forte. MacArthur diz assim que Pedro, ele era afoito, agressivo, ousado e franco. Olha que louco. Ele era um camarada afoito, ousado, agressivo e franco. Essas eram algumas características de Pedro. Quando a gente pensa no apóstolo Pedro, a gente pode imaginar aquele apóstolo que estava no barco e, de repente, vem alguém andando sobre as águas. E os outros começam a dizer assim, é um fantasma. Tremendo, tremendo, tremendo. E Pedro se levanta e diz assim, quem és? Então Jesus, que estava vindo sobre as águas, olha para ele e fala, sou eu, Pedro. E olha só como esse camarada era afoito, presbítero Gerson. Ele falou, se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus fala, vem, Pedro. Aí Pedro sai e coloca os pés sobre as águas. Um pé, beleza. 2 pés, beleza, e foi caminhando. Mas, de repente, o vento começa a balançar. E Pedro começa a perder a confiança e começa a afundar. Aí Jesus pega Pedro, olha para ele e fala, ei, homem de pequena fé. Sobe no barco de novo. Agora imagina outro dia. Imagina o sarro. Porque você acha que os discípulos não davam risada um do outro, não, irmãos? Vocês acham isso? Imagina André chegando, ei, Pedrão, hein? Quase que você foi embora ontem, hein? Estava andando em cima do mar, de repente quase afundou, hein? Aí Pedro, imagino eu, se fosse eu, falava, mas tem uma coisa, eu posso ter quase afundado, mas em primeiro lugar, Jesus não deixa ninguém afundar. Você está pegando isso aqui ou não? Isso aqui, eu vou repetir. Você pode até balançar, mas se você está perto de Jesus, Jesus não vai deixar ninguém afundar. Eu vou repetir porque isso é profético. Se você está perto de Jesus ou caminhando em direção a Jesus, Ele não vai te deixar afundar. Segundo ponto, Pedro vai dizer assim, alguém aqui, ó. Alguém aqui pode dizer que já andou sobre as águas? Não, eu também não. Então, só Jesus e eu. Mas você afundou, mas andei sobre as águas. Mas você quase morreu, mas eu andei sobre as águas. Aleluia, aleluia. Esse era o Pedro.
Sabe, tem gente que tira sarro e fala, mas você foi capaz de fazer isso, não deu certo. Fala, mas eu fiz na autoridade do Espírito Santo de Deus. E Pedro foi, ele andou sobre as águas. Ele pode contar, e até hoje está escrito, que ele andou sobre as águas com Jesus. Com Jesus, nós vivemos milagres. Mas Pedro, esse nome Pedro, que vem de Petrus, né? Ele não é um nome que a mãe de Pedro deu para ele. Sabia disso? Pedro significa Petrus, que significa pedaço de rocha, ou pedrisco. E não foi esse nome que a mãe dele deu. A mãe dele deu o nome de Cefas, ou Simão. Esse era o nome, Simão. Mas um dia, Jesus olhou para ele e trocou o nome dele. Jesus disse, quem tu diz que eu sou? E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou, não foi você que viu isso sozinho, mas o Pai te revelou isso. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus disse que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a Igreja Católica Romana, ela se perde nesse assunto. Por quê? Porque ela acredita que essa pedra que Jesus estava dizendo era Pedro. Mas Pedro não era rocha, Pedro era pedrisco. A pedra foi a que o nosso irmão Cláudio leu aqui hoje. A pedra angular que Jesus estava falando era ele. Ele estava dizendo, Pedro, tu és um pedrisco e eu sou a rocha. E sobre essa rocha que sou eu, edificarei a minha igreja. Mas Pedro, então agora, ele recebe esse nome de Pedro. Interessante que toda vez que Jesus estava bravo com Pedro, olha que interessante isso aqui, pega isso aqui. Toda vez que Jesus estava bravo com Pedro, Jesus chama Pedro de Simão. E sempre que Jesus queria dar uma lição a Pedro, ele chama de Pedro. Por quê? Porque ele estava dizendo, tu é inconstante, mas eu quero te lembrar que eu quero que você seja firme como uma rocha. Tem muita gente que é inconstante, mas Deus troca o nosso nome para dizer o que Ele quer que nós sejamos, e não o que nós queremos ser, ou o que a nossa personalidade diz que nós somos. Olha que interessante. Pedro era aquela típica pessoa que fazia grandes promessas e se atirava de cabeça e abandonava sem concluir as coisas que começava. Alguém aqui se identifica? Não levanta a mão, por favor. É afoito. Eu olho assim, irmão, e às vezes eu vejo um monte de Pedro, sabe? É afoito. Ele tem uma ideia, ele fala, eu vou cair de cabeça, vai acontecer, e ele vai, e de repente ele vai perdendo a força. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E ele vai perdendo a força. E ele para. Pedro era desse tipo. Começava a 1000 por hora, e de repente ele ia perdendo, enfraquecendo. E Pedro estava dizendo, Jesus estava dizendo para ele, eu não quero que você seja assim, Pedro. Eu quero que você seja firme como uma rocha. Então, toda vez que Jesus chamava Pedro de Pedro, ele estava dizendo, se lembra que eu mudei o seu nome, porque de inconstante eu quero que você seja firme como uma rocha. Eu quero que você seja uma pedra firme nas suas decisões. Olha que interessante. Eu tenho um livro aqui, o Miguel comprou 12 mulheres fora do comum. Eu comprei 12 homens fora do comum. E o MacArthur, ele fala alguma coisa nesse sentido, da personalidade de Pedro. Olha que interessante, eu vou ler para vocês. A segunda categoria de referências nas quais ele é chamado de Simão é encontrada sempre que Pedro estava demonstrando características de sua natureza não regenerada. Sempre que Pedro estava mostrando características da sua natureza que não era regenerada, ou seja, antes de ser salvo, ele era chamado de Simão. Agora, olha que interessante. Ao pecar em palavras, atitudes ou ações, sempre que ele começa a agir de acordo com o seu velho homem, Jesus e os evangelhos voltam a chamá-lo de Simão.
Em Lucas 5,5, por exemplo, Lucas escreve: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Olha que interessante. Esse era o jovem pescador Simão falando, mostrando a sua incredulidade e relutância. No entanto, ao obedecer, seus olhos se abrem e ele vê quem Jesus é de fato. E Lucas passa a chamá-lo pelo seu novo nome. O versículo 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro, olha que palavra poderosa, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aquele texto que foi lido aqui hoje, se a gente tivesse combinado, não dava certo. No primeiro momento, quando Pedro fala, coloca lá, Lucas 5,5, só para vocês verem isso aqui. Olha que coisa, irmãos, olha como a Bíblia é fantástica. Olha os detalhes, Joel, olha os detalhes. Lucas 5,5, coloca lá para nós. E respondendo Simão, quem que respondeu aqui? Olha o Simão, olha a natureza não regenerada. Disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele está dizendo: olha, vai rolar não. Foi a noite toda pescando e não conseguimos pescar nada. A natureza sua, às vezes, grita e fala assim: não vai dar certo. Você não nasceu para ser crente. Você não nasceu para servir a Deus, não, rapaz. Você é um pecador de mão cheia. A natureza sua grita assim para você: eu te conheço. Está dando uma de santinho aí, mas eu te conheço. A natureza grita, Jorge, às vezes. Sabia? As pessoas às vezes gritam. Pedro estava dizendo assim: olha, mestre, eu trabalhei a noite toda, eu conheço de pesca, mas nada apanhamos. Aí o regenerado vai falar agora: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então agora ele não vai fazer de acordo com a lógica. Ele vai fazer de acordo com a palavra de Deus. Amém ou não amém? Agora olha só o próximo versículo. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixe. E rompia-se-lhe as redes. Então Deus fez um milagre. Próximo. E fizeram um sinal, e os companheiros estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase ia a pique. E vendo isto, Simão, agora era Pedro. Olha que coisa, olha como o texto é sutil. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Só o regenerado é o que se prostra diante dos pés de Jesus. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Você não deve ser Simão, você deve ser Pedro. Ou seja, você não deve ser inconstante, você deve ser uma rocha firme. Firme em quem? Firme em Deus. Quem edifica a sua casa sobre a areia, quando vem a tempestade, acontece o quê? A casa cai. Quem não edificou a casa sobre a rocha, no primeiro vento, no primeiro problema, sabe o que ele fala? Vou largar a rede. Vou parar. Esse negócio de ser crente não é para mim. Agora, quem é rocha, ele fala assim: estou sofrendo, estou passando por prova, mas se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Semana passada nós estávamos aqui cultuando, e só Deus sabe como eu estava aqui nesse lugar. Mas eu preguei, irmãos, aqui, com vontade, como se estivesse pregando para milhares de pessoas. Você pode pegar essa mensagem lá, Frutos da Justificação, lá no canal do YouTube, e você vai ver Deus falando. Por quê? Porque nós somos cristãos, nós somos filhos quando tudo está bem, mas continuamos sendo filhos de Deus quando tudo vai mal. Quando as coisas estão acontecendo, glória a Deus. Quando as coisas não estão acontecendo, glória a Deus do mesmo jeito.
Quando a igreja está cheia, glória a Deus. Quando a igreja está vazia, glória a Deus do mesmo jeito. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele não muda. E nós precisamos entender que nós vivemos para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Essa é a nossa jornada, forasteiros. Vocês são forasteiros. Todo salvo é um forasteiro. Estamos aqui, mas a nossa morada não é aqui. Então, vimos um pouquinho sobre Pedro, mas um outro ponto, antes da gente começar a caminhar nessa carta, quem são os destinatários? Para quem Pedro escreve? Põe para nós lá de novo, lá em 1 Pedro. Ah, já está? Está rápida no gatilho, hein? Parabéns. Olha lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esse povo aqui, essas 5 províncias aqui, ela se situava na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Então, só para você entender aonde que Pedro está mandando essa carta. Hoje é a atual Turquia. O povo estava ali. Mas deixa eu trazer um pouco do contexto histórico do que estava acontecendo aqui. Qual o contexto foi escrito essa carta? Em 18 de julho do ano de 64 depois de Cristo, Nero, quem já ouviu falar de Nero? Ele mandou incendiar Roma, mandou botar fogo em Roma. Ele tinha projetos, ambições de revitalizar a cidade. O Josimar me deu uma aula ali, agora de pouco, sobre Nero, né? E ele ele queria revitalizar, e ele precisava, de alguma forma, destruir o que já havia. Então, ele manda botar fogo em Roma. O camarada literalmente mandou botar fogo em Roma, porque ele era louco, ele era insano. Esse Nero era doidão. Pensa num cara doidão. E ele mandou botar fogo lá. E ele coloca fogo, só que tem um detalhe. Imaginem que a nossa cidade... E essa cidade começou a pegar fogo durante 6 dias e 7 noites. Então, imagina a nossa cidade pegando fogo sem corpo de bombeiros durante 6 dias e 7 noites. Sobra muita coisa, irmãos? O que vocês acham? Um incêndio de grandes proporções, 6 dias e 7 noites. Sem chuva e sem corpo de bombeiro para apagar. Dá problema, sim ou não? Imagina o tanto de gente que ficou sem casa, sem lar, pessoas morreram, perderam tudo que tinha. E aí, irmãos, a coisa começou a ficar feia para o lado dele. Por quê? Porque o povo começou a desconfiar que era ele que tinha mandado queimar, porque o camarada era louco. E Nero, vendo isso, precisou fazer o quê? Precisou de um bode expiatório, ou seja, ele precisava colocar a culpa em alguém. Correto? Ele precisava colocar a culpa em alguém. Agora imagina comigo. Em quem Nero colocou a culpa? O que vocês acham? Em quem vocês acham que Nero colocou a culpa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Em quem Nero colocou a culpa? Nos crentes. Nos cristãos. Nero culpa os cristãos, porque de todos os bairros que se queimaram, os bairros dos cristãos não se queimou, não pegou fogo. E aí ele falou, vou botar a culpa nesse povo. Então começa agora uma perseguição sobre os cristãos da época. Então imagine que é no contexto dessa perseguição que Pedro vai escrever essa carta. Em meio a essa perseguição, os cristãos, eles eram tão perseguidos que Nero faz um decreto, e o decreto dizia que os cristãos poderiam ser caçados e mortos. Olha a loucura desse camarada. Os cristãos poderiam ser caçados como bichos e mortos. Hoje, quando a gente fala que alguém caça capivara, caça algum tipo de animal, todo mundo se enfurece. Mas como pode caçar um animal? Não é verdade? Mas aqui os cristãos eram caçados como animais.
tinha um decreto de Nero dizendo, se achar um cristão, mata ele. Porque foi eles que colocou fogo aqui. E a perseguição começa. Para vocês terem uma ideia, os crentes, eles eram betumados e queimados, colocados na fornalha de fogo para ser queimado. Nos palácios, os crentes, os cristãos, serviam de luminárias. E as pessoas passeavam com as suas carruagens e olhavam as pessoas queimando. Imagina que negócio, que cenário de terror, irmãos. Você imagina, Miguel, isso? Você passeando com a carruagem, um cara pegando fogo. A luz ali é um cara pegando fogo. Era assim que eram tratados os crentes. Né? Todos eles eram capturados. Alguns fugiam, mas se identificasse que era cristão, era morto. E aí, por isso que você vai ter de estrangeiros e dispersos, ou seja, eles tiveram que fugir de Roma. Os cristãos que estavam ali teve que fugir. E Pedro, então, ele vai escrever essa carta para esse povo, para quê? Para fortalecer eles, dizendo, mesmo na perseguição, mesmo no sofrimento, Deus não se esqueceu de vocês. O povo era tão acusado injustamente que eles eram acusados de ser canibais. Canibais. Por quê, pastor? Porque as reuniões dos cristãos eram meio que secretas. E eles faziam o que nós vamos fazer hoje aqui. A Santa Ceia. Nós vamos comer do corpo e do sangue de Cristo. Então, como eles não entendiam essa fala, eles acusavam os cristãos de comer gente e de beber sangue. Falou, mata esse povo, que esse povo é uma praga. Esse povo come gente e bebe sangue. São canibais. Então, imagina a loucura que era desse povo perseguindo o cristão, querendo matar cristão de todo jeito. Ser cristão nessa época era ir na contramão de tudo que existia. Por quê? Porque os cristãos eram pessoas boas. E naquela época, irmãos, olha, presta atenção. Quando nascia uma criança, se a criança tinha algum defeito físico, sabe o que eles faziam com a criança? Abandonavam nas florestas, deixavam a criança. E os cristãos pegavam para cuidar. E eles olhavam aquilo e falavam, mas como pode? Se nascesse, por exemplo, uma menina que eles não queriam, eles simplesmente abandonavam, deixavam para morrer sozinho. E os cristãos não compactuavam com isso. Pegavam e salvavam. Só que isso doía na consciência deles. Esfregava na cara deles que eles estavam errados. Então eles falavam, temos que acabar com essa raça. Tinha festa, os cristãos não participavam naquelas festas pagãs, daquelas orgias, daquelas coisas terríveis. Então, eles queriam matar. Então, é nesse contexto que Pedro vai escrever essa carta. Então, você pode esperar o que vem por aí, irmãos? Você pode esperar o que vem nessa carta aqui? Vem muita coisa para a gente aprender. Então, quando você ler essa carta, porque eu sei que você vai ler, você vai comer essa carta junto comigo, coloque esse óculos. Coloque esse óculos e tenha essa visão. Não leia com os óculos de hoje, mas desse tempo. É nessa época de perseguição que Pedro está escrevendo essa carta. Pedro escreve essa carta para esse povo. E ele designa esse povo com 3 nomes: eleitos, forasteiros e dispersos. Ser eleito de Deus, olha lá, passa no próximo, filha. Olha isso aqui. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Olha aqui, aqui nós já temos algo maravilhoso aqui. Não sei se você já percebeu algo muito interessante aqui. Que olha só. A Trindade trabalhando aqui. Olha como a gente às vezes não espreme o versículo e não vê o que tem. Mas olha a Trindade trabalhando. Eleito segundo a presciência de quem? Deus Pai.
em santificação para a obediência e aspersão do sangue de... Os três aparecem no mesmo verso. Deus Pai, Espírito e o Filho. Os três trabalhando. Eleitos segundo a presciência de Deus. Quem são os eleitos? São os salvos em Cristo. Nós somos eleitos. Agora tem gente que fala, porque eu sou eleito, eu não vou passar prova. Porque eu sou eleito, não posso, se acontecer alguma coisa errada, é porque estou em pecado, ou alguém está em pecado. Um dia falaram com Jesus assim, Jesus, olha esse cego aí. Quem foi que pecou? Foi ele? Foi o pai dele? Foi a mãe dele? Foi a avó? Foi a bisavó? Quem que foi, Jesus? Jesus falou, não foi nem eu, ele, nem o pai, nem a mãe. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus fosse revelada. Não é porque você é salvo, presta atenção, Pedro já começa com os dois pés no peito. Não é porque você é salvo que você não vai passar por prova. Não é porque você é salvo, eleito em Deus, que você não vai passar por sofrimento. Tem gente que bate no peito e fala, sou eleito de Deus, então eu só vou viver o melhor dessa terra, eu vou comer o bem da terra, eu vou beber o mel da terra e não vou passar por prova. Mentira. Você pode comer o bem da terra, pode beber o mel da terra, pode viver mil maravilhas, mas passa por sofrimento também. Asaf um dia ele se indigna e diz, Senhor, porque os ímpios prosperam tanto e a gente passa por tanta dificuldade. Deus mostrou para ele, Asaf, você só está vendo o agora, mas Deus mostra para ele o amanhã. Nós, irmãos, estamos aqui de passagem. Nós somos forasteiros. Mas eu sou salvo, eu sou crente, por que está acontecendo isso? Porque o sol amanhã vai brilhar para o ímpio, da mesma forma que brilha para o justo. A diferença é que nós sabemos para onde nós vamos. Aleluia! Mesmo sendo eleito por Deus, passa por prova. Outro ponto, forasteiros. Quem é o forasteiro? Forasteiro é quem está fora de casa. Você vai para um hotel, você é um forasteiro. Eu estava lá no hospital com a minha filha e eu fiquei 11 dias lá. Só que lá não era a minha casa. Eu era um forasteiro naquele lugar. Mas eu estava dormindo lá, comendo lá, vivendo lá. Só que aquele não era o meu lugar. O meu lugar não era naquela casa. Nós estamos aqui na terra, mas nós não somos da terra. Nós somos do céu. Eu vou repetir para ver se você pega isso aqui. Nós estamos na terra, mas nós somos do céu, irmãos. Você é cidadão do céu. Você foi comprado por um bom preço. Você foi comprado, não foi por ouro, não foi por prata, não foi por coisas corruptíveis. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Então você está de passagem. Você só está de passagem. O sofrimento é momentâneo, é passageiro. Por quê? Porque você não mora aqui. Você está passando por aqui, mas o seu lugar é o céu, é a glória eterna. Aleluia. Somos forasteiros. Mas esses forasteiros aqui, era aquele povo que tinha essa aspersão, era aquele povo que tinha saído de Roma, estava disperso. Por quê? Esses estrangeiros que estavam dispersos por causa dessa perseguição que veio. Esses eram os crentes dispersos que estavam fugindo da perseguição. E de onde que Pedro escreveu? Onde que Pedro estava quando ele escreveu essa carta? Coloca para mim 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, só para a gente ver de onde foi que ele escreveu. Tome nota. Depois, sabe o que você vai fazer? Se não entender, se não trouxe caneta, nem papel, você vai entrar no canal da igreja. João Pedro está arrumando ali tudo certinho. E aí você vai estudar essa palavra que o pastor está pregando aqui. Isso aqui você precisa comer isso aqui, entender isso aqui. Olha o que diz o 5,13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda e meu filho Marcos. O texto está dizendo que Pedro escreve de Babilônia. De Babilônia. Agora tem um problema aqui. Qual o problema?
Qual Babilônia? O texto está dizendo que Pedro escreve de Babilônia, mas qual? Por quê, pastor? Porque na época existiam 3 Babilônias. 3. A primeira, Babilônia, era um nome que tinha um posto avançado romano no Egito. Chamava-se Babilônia. Um posto avançado romano no Egito. Pedro estava lá? Provavelmente não. Segundo, é aquela Babilônia antiga, lá da Mesopotâmia. Era um lugar muito pequeno, provavelmente Pedro também não estava lá. Agora, o terceiro, Babilônia, era um apelido que Roma recebia. Por quê? Exatamente por causa da perseguição. Quando João escreve Apocalipse, nessa época também, o que ele faz? Ele troca o nome de Roma por Babilônia. Por quê? Porque esse código disfarçava do que eles estavam falando. Se ele falasse diretamente de Roma, ele entregaria onde os irmãos estavam. E provavelmente esses irmãos que recebessem essa carta seriam mortos. Por isso ele escreve o nome Roma sendo Babilônia. É essa a carta que nós vamos estudar. Volta lá para nós. Essa foi o versículo 1 e o versículo 2, a saudação de Pedro. Por que Pedro coloca o nome dele no começo da carta? Quem é que já escreveu carta? Hoje é diferente, hoje a gente manda e-mail, WhatsApp, não escreve carta mais. Mas já escreveu carta? Alguém aqui já escreveu carta para alguém? Cartinha, botou no correio? Dona Neuza escrevia muito para o senhor Gerson, lembra? Botava a cartinha no correio, dava um beijinho, passava um perfuminho e mandava para ele, né? Mas nas cartas a gente escrevia o nome da gente e ia no final, não é? Quando você acaba a carta, você assina a carta, não é? Mas olha que interessante, essas cartas aqui, Joel, eles assinavam logo no começo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Por quê? Porque as cartas antigamente eram um rolo. Então imagina, você ter que desenrolar toda a carta, que era um rolo, para você descobrir quem escreveu, o trabalho que dava. Então, quando ele começava a desenrolar o rolo, ele já via de cara quem tinha escrito. Essa é a carta que nós vamos trabalhar durante esses dias. Nós somos, entenda isso hoje, nós somos forasteiros a caminho de casa. E nessa caminhada, irmão, presta atenção. Vai ter problema? Vai. Você vai ter dor? Vai. Só que você não vai viver só em dor, não. Não vai ser só sofrimento, não. Deus está dizendo, eu sou contigo, não te abandono. Eu te amo. Eu te amo. O fato de ser eleito não livrou esse povo aqui dessa perseguição de Roma. Roma perseguiu, Roma matou muitos. Quando você olha lá para a história do Coliseu romano, eles soltavam os crentes dentro do Coliseu e as feras esmagalhavam eles. Só que quando o sangue deles caiu na terra, esse sangue era semente. E cada vez mais pessoas olhavam para aquele sangue que caía e diziam, se eles são capazes de morrer por causa desse Deus, é porque esse Deus é de verdade, eu também quero esse Deus. No mundo nós teremos aflições, mas o Senhor diz assim, tem de bom ânimo, eu venci, eu venci. A gente passa por problemas. Prova disso foi essa prova que nós passamos por esses dias. Foi tenso. Tinha dia, irmãos, que eu entrava dentro do banheiro para minha filha não ver, porque ela estava lá em dor, em sofrimento, e a gente não pode fazer nada. E eu chorava, e Deus falava, calma, porque eu estou no controle. Deus nunca perdeu o controle. Nunca perdeu o controle. Deus é Deus. E deixa eu profetizar sobre a sua vida. Deus não perdeu o controle da sua casa. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele continua sendo Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Que Deus abençoe vocês.